Olá, estou aqui para passar mais um conteúdo de crase e hoje é para falar da expressão a moda de, né? A moda de ou a maneira de, tanto faz, né? Eu só deixei a moda de para poupar espaço, mas a moda de, a maneira de, dá no mesmo, tá? Então, sempre que ocorrer uma expressão em que se faça algo, a moda, a maneira ou a forma de outras pessoas, de costumes, né, de outras culturas, então se utiliza o acento grave no ar, né? Mas isso é só quando estiver relacionado, quando a expressão estiver relacionada, né, a frase estiver relacionada a pessoas, tá? E nunca a animais ou coisas, tá? Nós vamos entender aqui no decorrer como que isso funciona. Por exemplo, se eu digo, fiz um bife à milanesa, né? Eu fiz um bife à moda milanesa como se faz lá em Milão, na Itália, tá ok? Fiz o angu à baiana. Eu fiz o angu, né, à moda baiana como se faz lá na Bahia. Então, por isso que há crase em fiz um bife à milanesa e há crase, né, em fiz o angu à baiana, porque eu estou seguindo a moda, a maneira como que se faz em Milão, né, a maneira milanesa que se faz lá em Milão, na Itália, e a maneira, a moda baiana que se faz na Bahia, tá ok? Então, por isso, a crase, né? Também, antes do substantivo masculino, né, nós vamos entender que interessante isso aqui, né? Se eu digo, fiz um gol a Bebeto, né? Então, a regra da crase não diz que não há crase antes de substantivo masculino, e não há, tá? Porém, aqui nós temos um termo no masculino. Bebeto é o nome masculino, porém veio uma crase antes. Mas o que acontece é que Bebeto é um substantivo masculino que vem antes de a moda e a maneira de. Então, isso aqui poderia até ser uma exceção de regra, em que a crase venha antes de um substantivo ou um termo no masculino. Porém, eu ouso a dizer que isso aqui nem chega a ser uma exceção de regra. Porque se nós analisarmos essa frase, a gente vai entender que antes de Bebeto vem a moda ou a maneira. É como que se eu dissesse, fiz um gol à moda Bebeto. Fiz um gol à maneira Bebeto. Maneira e moda que são palavras que estão no feminino. Entendeu? Embora não apareça aqui, mas ela está de forma invisível, tá? Porque é o mesmo que se eu dissesse, fiz um gol à maneira Bebeto. E maneira é um substantivo feminino, ou a moda também substantivo feminino que vem antes de Bebeto. Então, por isso que existe a crase, né? Então, eu chego a dizer, eu ouso em dizer que isso aqui nem chega a ser uma exceção de regra, tá? Mas a primeira visão que nós temos é que seria uma exceção em que a crase ocorre antes de um termo no masculino, tá ok? Então, fiz um gol a Bebeto. Crase, fiz um gol à maneira, à moda, como o Bebeto fazia, igual quando eu brincava lá no futebol e que eu dizia, fiz um gol igual ao Bebeto, né? Igual como o Bebeto fazia, fiz um gol a Bebeto. Crase, tá ok? Agora aqui embaixo, né? Eu coloquei as crases e o A com acento grave de vermelho para facilitar o nosso entendimento. E os As em que não ocorre crase, em que não há o acento grave, eu deixei de azul. Então vamos entender aqui, né? Se eu digo fiz um bife a cavalo, não há crase. Porque, como eu disse no início, a crase, a moda de, a maneira de, essas expressões, né, em que ocorre a crase, essas expressões estão relacionadas a pessoas e não a coisas e objetos e animais. Por exemplo,
Se eu faço um bife à milanesa, é porque eu estou seguindo a maneira como eles fazem lá em Milão, né? Pessoas, né? Então, por isso ocorre crase. Mas se eu digo que faço um bife a cavalo, cavalo não faz bife. Tá me entendendo? Então não existe crase, porque fiz um bife a cavalo, cavalo não faz bife. Não há maneira de um cavalo fazendo bife. Não existe um cavalo fazendo bife. Entendeu? O dia que alguém vê um cavalo lá em pé no fogão fazendo um bife, eu sugiro a essa pessoa que vá às sexta-feira na Igreja Universal, né, porque lá eles fazem um trabalho bem forte e sério contra isso. Não existe cavalo fazendo bife. O único cavalo que eu vi fazendo bife foi o pé de pano do Pica-Pau. Fora isso, não existe, tá bom? Mesma coisa, frango a passarinho. Não há crase. Eu não vou fazer frango seguindo a maneira de um passarinho, porque passarinho não faz frango. Tá me entendendo? Então não há crase, não ocorre crase nessas situações, né? O mesmo vai acontecer aqui em cima. Se a pessoa coloca lá um cartaz, faço corte à máquina, né? A máquina, ela não faz corte. A máquina é um objeto, quem corta é a pessoa utilizando a máquina. Tá ok? Mesma coisa, faço pintura à mão, né? Não é a mão que faz a pintura, é a pessoa que faz a pintura usando a mão, né? Quem trabalha é a pessoa, o ser humano, o cérebro, né? A mão também é mais um instrumento do nosso corpo humano. Então, por isso, não há crase, porque não está relacionada, essas expressões não estão, melhor dizendo, relacionadas a pessoas, e sim a coisas e objetos. E também a animais, e por isso não ocorre crase, tá ok? Porém, eu deixei aqui por último, né, para se esclarecer uma regra em que há ambiguidade, e por isso deve-se usar o acento grave para se tirar a ambiguidade. Então, se eu coloco um cartaz assim, corte à máquina, dizendo que eu faço corte de cabelo à máquina, se eu tiro o acento grave do A, eu levo essa frase para um segundo sentido, porque vai dar a entender o quê? Corte a máquina, como que se eu estivesse mandando cortar a máquina, né? Aí já é o modo imperativo, é o verbo cortar no modo imperativo, corte a máquina. Estou mandando cortar a máquina, entra esse segundo sentido, né? Então, para que não haja essa ambiguidade, põe-se o acento grave no A, tá ok? Mesma coisa embaixo, pinto à mão, né? Se eu quero, boto um cartaz, um anúncio de que eu pinto, faço texturas à mão, né? Mas aí tá lá só, pinto à mão. Então, se eu tiro o acento grave, dará a entender, também para um segundo sentido, em que eu estivesse dizendo que pinto à mão. É como que se eu pintasse a mão, a minha ou de outros, vários sentidos. E não o sentido de que eu faço pinturas, texturas à mão. Então, para se tirar a ambiguidade e dizer que eu faço pintura à mão, põe-se um acento grave. Para se tirar a ambiguidade e dizer que eu faço cortes de cabelo à máquina, põe-se o acento grave. Mas não que esse A seja uma crase que obedece, ou melhor, que esteja dentro dessa regra moda D, a maneira D. Não é isso. É apenas uma regra para se tirar a ambiguidade. Não que esse A craseado segue a regra de a moda D ou a maneira D. Tá ok? Então, para finalizar, né? Fiz um bife à milanesa. Fiz um bife à moda milanesa. Crase. Fiz um angu à baiana. Fiz um angu à moda baiana. Crase. Fiz um gol a Bebeto. Fiz um gol à maneira Bebeto. Crase. Fiz um bife a cavalo. Não há crase, porque cavalo não faz bife. Fiz um frango a passarinho. Não há crase, porque passarinho não faz frango.
Faço corte à máquina, não à crase, porque a máquina não corta, quem corta é a pessoa, a máquina é um objeto, né? E a moda D, a maneira D, essa regra ela está relacionada a pessoas, não a objetos, animais e coisas, tá? Faço pintura à mão, não à crase, porque não é a mão que pinta, é o ser humano que pinta, tá? E para finalizar, corte à máquina. Põe-se o acento grave para não levar para um outro sentido, o sentido de que está dizendo que pedindo para cortar a máquina. Não é esse o sentido. Então põe-se o acento grave para se tirar o duplo sentido. Pinto à mão, faço texturas, faço pinturas à mão. Então põe-se o acento grave para tirar o duplo sentido de que eu poderia estar dizendo que eu pinto a minha mão ou a mão de terceiros, tá? É isso. Obrigado. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula, se houver e se Deus permitir. Obrigado.